Nos últimos 5 anos, o Brasil aumentou de 11 para 17 milhões de hectares a área de terras degradadas que foram recuperadas para o setor produtivo por sistemas de integração. Os dados são da rede LPF e sinalizam um avanço que acontece também individualmente nos estados. Vamos conhecer hoje um projeto da Embrapa com o Cicobi, que é desenvolvido em Minas Gerais. Cairo Rodrigues está com o nosso convidado. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora lá para Sete Lagoas, Minas Gerais, falar aqui com o Miguel. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga, Miguel. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece aqui pela sua participação. Miguel, a gente sempre está falando aqui no nosso programa sobre a integração lavoura-pecuária, que é a ILPF. E hoje muitos produtores usam aí diversas culturas dentro dessa integração. E a soja está se tornando uma dessas oportunidades, uma dessas alternativas aí para o produtor, principalmente como a gente estava conversando aqui, para o produtor mineiro, né? Hoje, qual que é a cultura mais utilizada, principalmente aí na região de Minas Gerais, se a gente pudesse generalizar aí duas culturas, por exemplo, que são as mais usadas pelos produtores? Normalmente, o produtor que tem feito integração aqui, o pecuarista, né, que tem feito integração, ele tem trabalhado mais com a cultura de milho e de sorgo, geralmente voltado para a produção de silagens. Então, ele associa, né, a produção de forragem para entre safra com essas culturas, de milho e sorgo. A soja vem entrando como essa alternativa. Por quê e quais os benefícios? A soja ela é uma cultura mais adaptada para se entrar em áreas de conversão de primeiro ano, né? Então, se a gente estiver pensando numa área de pastagens degradadas, que é a grande maioria das áreas aqui da nossa região, a cultura da soja ela é um pouco mais adaptada para esse ambiente produtivo. Mesmo que a gente faça todas as correções no início, na entre-safra, de calagem, correção de solo e adubação, a cultura do milho é muito exigente aqui nesse ambiente de solo. Então, a soja tem se mostrado uma alternativa bem interessante, além da rentabilidade, né, que ela tem preços e liquidez, né, essas últimas safras, bem atrativos para o produtor. E existem aí pontos que o produtor precisa ficar de olho, que são diferenciais de manejo, por exemplo? A gente estava com a expectativa muito grande assim de ter vários problemas nessas áreas, nessas unidades de demonstrações que nós abrimos aqui na região de Abaeté. Mas foi bem tranquilo. É necessário um acompanhamento mais constante da lavoura. Isso, às vezes, é difícil para o pecuarista. O pecuarista não tem muito esse hábito de monitoramento. Mas, como o trabalho foi feito em parcerias e contou com a assistência técnica da cooperativa, da Emater, então não tivemos problemas na condução da lavoura nesse primeiro ano. Foi uma safra bem tranquila, com produtividades boas. Falando aí também em produtividade, como que foi a viabilidade agronômica e econômica aí dessas alternativas, como a soja? A gente introduziu a cultura em 8 propriedades, né? A gente chama de unidades de demonstração, testando alguns cultivares de soja e também alguns inoculantes, alguns bioinsumos. E a gente obteve nessas áreas de pastagens, primeiro ano, né, primeiro ano da lavoura, variando entre 55 até 75 sacas por hectare. Então, foi uma produtividade muito boa. E aqui a gente tem um fator que é um veranico, né, no mês de janeiro, um período de 15 a 20 dias sem chuvas na nossa região, mas, ao final, a soja conseguiu recuperar e tivemos boas produtividades. E uma rentabilidade muito boa, produzindo aí, com essas 55, 75 sacas de soja, né, R$8 mil, R$9 mil por hectare, foi o que o produtor oferiu aqui com essa lavoura. E principalmente quando a gente fala com os pecuaristas, a soja já se torna uma boa também adição aí para a alimentação do rebanho, né? Então, essa é uma outra possibilidade da soja na propriedade, né? Mesmo da pecuária, utilizar diretamente os grãos na produção dos bovinos. No caso aqui, por questão de pequena escala de armazenamento, a maioria desses produtores optou por comercializar a soja. E a gente sempre fala aqui no programa, mas eu acho importante a gente destacar novamente, é muito importante que o produtor ele tenha um sistema de produção amigável aí com o meio ambiente, né? A ILPF vem para somar muito, né, Miguel? Nossa, os resultados que a gente tem obtido aqui, cara, são bem animadores. Nessa questão da sustentabilidade, da renda e da produtividade agronômica, né? Primeiro tripé da coisa, mas também na questão de fixação de carbono, de eficiência no uso de recursos naturais, né?
Então, a gente tem um hectare de solo aí que está produzindo com uma produtividade muito baixa, ele passa a ser bastante produtivo, fixa carbono ao solo, né? Então está drenando carbono, gases de efeito estufa, e mais sustentável a longo prazo. Quer dizer, o produtor está tendo renda, está melhorando o ambiente produtivo dele, a tendência é ele persistir na atividade, né? Que é o principal da sustentabilidade, é a pessoa conseguir produzir no futuro, né? Então, a agricultura tem somado muito na pecuária aqui, nessa questão de melhorar a sustentabilidade do sistema. A pecuária melhora e a agricultura entra também se beneficiando da pecuária. E hoje existem já inúmeras tecnologias que vêm ajudando o produtor a melhorarem ainda mais essa integração que ele tem feito entre pecuária e agricultura, né? Sim, a gente tem as clássicas, vamos chamar assim, né? Correção da fertilidade do solo, né? Infelizmente, a pecuária, às vezes, ela é muito extrativista. Então, quando a gente entra com a lavoura, a gente começa já a atender as demandas, as exigências nutricionais dessas lavouras. Então, faz correção do solo, adubação, fosfatagem, calagem, tudo isso colabora para melhorar para o produtor. E, na sequência, cultivares adaptados, né? A gente hoje tem, por exemplo, falando em soja ou em milho, centenas de cultivares para diversas regiões do país, então a gente tem as cultivares já adaptadas para a nossa região aqui especificamente, né? A gente tem bioinsumos que estão entrando aí para a parte de controle de pragas, né, insetos, então a gente está com um leque muito grande desses bioinsumos para controle de pragas e manutenção da produtividade. Existe um leque muito grande de opções. Muitas vezes, assim, uma grande dificuldade é filtrar quais as melhores alternativas para aquela determinada região, para aquele determinado sistema. Mas a gente tem visto, e esse trabalho mostrou isso, que a gente consegue ter bons resultados logo no primeiro ano, com uma seleção bem feita de tecnologias. Plantio direto é uma coisa que a gente vai ter que evoluir aqui. O primeiro ano a gente não consegue normalmente fazer o plantio direto, por questões de incorporação de calcário e gesso, mas a partir da segunda safra, agora a gente, com os produtores lá, já vamos entrar no plantio direto, que é uma ferramenta também, uma tecnologia espetacular, tanto agronomicamente, né, como ambientalmente. Miguel, te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. Um bom dia aí para você e para todo mundo da Embrapa. Bom dia, muito obrigado. Estamos à disposição aqui em Sete Lagoas. Um abraço.